Bom, pessoal, só um aviso aí, né? Eu ainda não coloquei as notas lá na planilha, mas eu vou esperar até hoje de noite, porque eu acho que é hoje que termina o prazo para vocês finalizarem o questionário 9, né, que é o nosso último questionário. É isso mesmo. Então, aí eu já coloco tudo junto lá, né? O Kahoot que está faltando e os últimos 3 questionários, né? Então aí já vai ter uma boa noção, né, das frequências, das notas e etc, né? Vai ficar faltando só o nosso trabalho final, que tem um tempo, né, liberado aí, que é a semana que vem, e esse projetinho do filtro aí, que vocês vão ter que fazer em grupo também, tá? Teve bastante gente que vai ficar com 5, mas tudo bem também, né? Não tem importância, vai dar tudo certo. O Kahoot e os questionários não tem tanto peso na média assim, né? Então tudo bem. É mais para a gente ter alguma participação e acompanhamento aí das frequências, etc, né? Bom, eu vou compartilhar a tela. Se vocês entrarem lá no Moodle também, eu acho que seria interessante para que vocês acompanhem, né? Aqui na semana 11. A gente. Tá. Aqui na semana 11 eu criei, então, uma tarefa, né? Que é o projeto do filtro. Tá meio lentinho. E aqui na tarefa, né, tem a descrição aqui nesse PDF, tá? Se vocês clicarem aqui, vai abrir o PDF, que tem toda a descrição da atividade, tá? Além disso, eu vou mostrar aqui no MATLAB, deixa eu fechar isso aqui, mostrar aqui para vocês, né, os gráficos, mais ou menos, né, que seria interessante vocês fazerem. Mas não precisa ser apegado do jeito que está aqui, tá? Não precisa ser exatamente do jeito que está aqui. Vocês podem montar da maneira que vocês quiserem, né, seguindo esses questionamentos aqui, esse guia que eu fui colocando aqui na atividade, tá? Então, o projeto do filtro deve ser feito com o seu grupo, né, que a gente já montou lá. Então, tanto é que aqui no Moodle, vocês vão ver que cada grupo tem um dado diferente, né? Então, os dados para vocês usarem, né, para aplicar o filtro que vocês vão projetar, são diferentes por grupo, tá? Então, cada grupo tem que pegar o seu aqui. Acredito que só se você estiver no grupo 1 vai conseguir baixar esse, né? No grupo 2 vai conseguir baixar esse, e assim por diante. Então, não sei se vocês visualizam igual a minha visualização aqui, mas enfim, se aparece para vocês os outros, mas eu acho que vocês conseguem clicar só no grupo de vocês. A entrega, então, o que vocês vão ter que vir aqui no projeto? Aparece todos, professor, mas aí, Aparece. igual o senhor falou, só dá para clicar no seu mesmo. Beleza, ótimo. Então, aí aqui na atividade, né, o que vocês vão ter que enviar? Eu quero que vocês enviem um relatório, né, com todas as justificativas, discussões, os gráficos, né? Então, o relatório tem que ser em PDF, tá? Mas assim, não é um relatório igual do trabalho final aí que vocês vão ter que entregar. É um relatório mais simples. Põe o gráfico, fala, esse gráfico tem isso, essa frequência, o gráfico tem isso no tempo, e vai respondendo as questões que tem aqui. Então, é só para a gente ficar organizado num documento, não é, né, ficar discutindo várias coisas e ficar elaborando muito, tá? Pode ser bem direto, assim, não tem problema. E
os arquivos do MATLAB. E, gente, por favor, me mandem em .zip, tá? Então, se vocês fizerem mais de um arquivo, né, que eu acho que não é necessário, porque eu fiz tudo em um arquivo, mas se fizerem em mais de um arquivo do MATLAB, vocês mandem em .zip, ok? Nada de .rar ou outros arquivos de compactação aí, tá? .zip, se for mandar. Se tiver só um arquivo do MATLAB, manda ele diretamente também, que não tem problema. Então, a descrição da atividade, né? Você realizou um experimento para identificação dinâmica de um sistema e coletou os seus dados. Depois da coleta dos dados, você reparou que havia ruídos de alta frequência. Considerando esse sinal coletado, né, que é o dados lá que vocês vão ter, responda as seguintes questões no seu relatório de análise e realize os procedimentos pedidos. Então, sabendo que a coleta durou 100 segundos exatamente, qual foi a frequência de amostragem da aquisição do sinal? E qual a frequência de Nyquist? Então, vocês vão ter que pegar os seus dados lá, né, e fazer algumas continhas com as descrições, né, com as explicações que eu dei ao longo da aula aí, para descobrir qual que foi a frequência de amostragem e também, né, obviamente, a frequência de Nyquist, que depende da frequência de amostragem. Aí vocês vão fazer um plot do sinal no tempo e responder se é possível dizer quais frequências, né, que é frequências, são dominantes neste gráfico, né, e por quê. Faça um plot da transformada de Fourier, né, da FFT, do sinal, e eu quero amplitude e fase, ok? E aí eu quero que vocês respondam quais são as 4 primeiras frequências dominantes, ou seja, as frequências, né, que têm maior amplitude, ali, as 4 primeiras, que vocês notam que elas são bem distintas, né? E quais suas amplitudes e fases, né, dessas frequências que vocês colocaram ali como dominantes, né? Aí vocês vão criar um filtro. Aí o filtro vocês podem utilizar qualquer uma das funções que eu ensinei lá, né? Tem 2 funções para o filtro tipo FIR, né? E tem uma função do tipo IR. Vocês podem utilizar qualquer uma das 2, tá? Não das 3, no caso. Não tem problema. Então, vocês vão criar esse filtro, né, para eliminar as frequências acima da segunda frequência dominante. Vocês vão ter 2 frequências dominantes, né? E aí, acima dessas frequências, eu quero que seja filtrado, que seja eliminado essas frequências. Vocês vão fazer o plot do kernel desse filtro e da FFT do filtro, da análise espectral do filtro, ok? Então, explique quais frequências foram utilizadas para fazer o corte do filtro. Então, quais são, né, as frequências de corte ali que o filtro está eliminando, a partir de qual frequência, né? Aplique o filtro no sinal, então, que foi aquisitado aqui, e faça o plot do tempo do sinal original e do sinal filtrado na mesma figura. Então, um sobreposto ao outro, para a gente ver o que foi filtrado e qual que é o comportamento, né, do sinal filtrado em relação ao original. Então, aí eu pergunto, né, você consegue visualizar alguma semelhança? Explique. E faça um plot da FFT do sinal original. Então, agora, né, a gente plotou no tempo, eu quero saber agora na frequência, né? Então, um em cima do outro de novo, para demonstrar quais frequências foram mantidas no sinal filtrado. Alguém ficou com alguma dúvida de alguma palavra que eu coloquei aqui? Tipo, o que significa as coisas? Vocês estão inteirados disso? Tudo bem? Então, vou mostrar para vocês os gráficos aqui, tá?
É mais ou menos isso daqui, tá? Tem algumas coisas que eu ainda não, eu acabei não plotando. Eu pensei depois que eu montei a atividade. Então esse aqui é um exemplo, ó, todos os dados gerados, esse aqui é um dado diferente do dado de vocês. Os dados são gerados randomicamente. Então assim, esse aqui é um dado no tempo, né? No tempo aqui. A gente consegue olhar mais próximo, né? Ó. Então, dá para ver que tem algumas coisas senoidais aqui, vamos dizer assim, né? Mas, deixa eu botar aqui FFT. Aí, ó. Essa é a FFT desse meu código, desse meu dado, né? Então, a gente tem aqui, ó, as 4 dominantes iniciais aqui que eu comentei, e tem algumas frequências de ruído de alta frequência, ok? Então, no caso de vocês, essas frequências vão ser diferentes, e aí eu quero que vocês falem, né, lá quais são as frequências dominantes. Então, vocês vão vir aqui, clicar, né, vai ter a frequência aqui e tal. E aí, qual que é a amplitude? Aí eu também pedi para vocês plotarem a fase, que eu não plotei aqui. Tá? Então, aqui a gente teria, né, essas 4 aqui. 2 bem próximas, né? E mais essa daqui. Beleza? Aí vocês vão colocar qual que é a amplitude e qual que é a fase também. Tem que fazer o plot da fase, eu não fiz aqui. Beleza? E do filtro, o que vocês vão ter que fazer? Filtro, eu plotei, eu não me lembro agora. Eu acho que eu usei a Fear LS lá, né? Que eu chamo de Fears, quando eu explico. Eu plotei o kernel do meu filtro FEAR, então, né? Plotei o espectro aqui, então a gente pode aproximar um pouco aqui. Eu fiz um corte aqui em 40. Só que não se apeguem a isso daqui, porque isso aqui não é o ideal, tá? Não é o ideal. Então, o meu corte eu acho que foi em 40, mas, por exemplo, nesse caso que foi gerado aleatoriamente, eu poderia ter cortado aqui já, como eu quero as 2 primeiras, né? Poderia ter cortado antes, certo? Dá para cortar mais próximo dessa frequência aqui. Isso aqui é 9, né? Então dá para cortar um pouco antes. Aí tem que analisar o filtro, né? Se ele está com amplitude 1 próximo dessa frequência aqui. E aí esse aqui é o plot do tempo, né? Não precisa fazer nesse layout aqui. Na verdade, até eu sugiro que vocês não façam nesse layout desse jeito, né? Façam separadamente, porque eu quero que vocês coloquem lá no relatório. Então, até para exportar a figura fica melhor, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem o plot do tempo, né? E aí tem o filtrado e tem o original, né? Então dá para ver que existe uma certa semelhança aqui, né? Então por que que existe essa semelhança, etc. Eu quero que vocês discutam isso no relatório, né? Da onde que é essa semelhança, por que que a gente consegue ver esse comportamento aí, tá? Basicamente é isso, gente. Alguém tá com alguma dúvida do trabalho? Então tem que mandar o código, tem que mandar o relatório, e a data de entrega eu coloquei para daqui 10 dias, então dia 15, tá? Então vocês vão ter, né, a aula dessa semana, já quinta-feira aí a gente não vai ter nada, né? Então vocês teriam essas 2 horas livres para fazer essa atividade. Vocês pegarem as aulas, os códigos que tem aqui, né? Ó, aqui tem os códigos. Aqui tem códigos do MATLAB. Pegarem esses códigos e estudar certinho, né? Eu acredito que dá para fazer nessas 2 horas, tá? Em 5 aí vocês conseguem fazer tranquilamente. Mas como talvez pode demorar um pouco mais, né? Eu deixei um tempo maior aí. Mas lembrando que no nosso cronograma, né, essa semana que vem,
é o tempo liberado de 4 horas aí para vocês fazerem o trabalho final, né? Que é o trabalho, aí vocês têm que fazer uma pesquisa maior, né? Escrever um relatório mais completo aí, então demanda um pouquinho mais de tempo. Fechou, gente? Todo mundo sabe tudo de filtro já, então é isso? Eu Ninguém não ficou com sei dúvida não, de nada. professor, por isso que eu não perguntei, mas eu vou saber. Certo, Aí qualquer dúvida eu pergunto pro senhor. Ou pros beleza. rapazes lá do Ah, monitor. vocês podem pedir ajuda pro Marcelinho e pro Ed, né? Que eles vão ajudar, pode ajudar vocês também. Fechou então, gente? Posso interromper a gravação aqui? Pode sim. Beleza.